Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando da guerra na Ucrânia. O conflito no leste europeu completa hoje 6 meses e segue sem previsão de término. E também nesta quarta-feira, a Ucrânia comemora 31 anos de independência. E para marcar a data, o presidente Volodymyr Zelensky fez um discurso para a população. Em um discurso inflamado e emocionado, transmitido do centro de Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky disse que sua nação renasceu após a invasão da Rússia. Nós finalmente nos tornamos um povo unido. Uma nação nasceu em 24 de fevereiro. Nasceu não, renasceu. Uma nação que não chorou, não gritou ou se amedrontou. Uma nação que não fugiu, que não desistiu e que não esquecerá. Neste ano, a comemoração dos 31 anos da independência da Ucrânia, desde a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991, teve um novo contexto. Hoje também é a data que se completam 6 meses desde o início da invasão russa. E em um balanço do período, o líder ucraniano elogiou seu país por permanecer firme e prometeu reconquistar a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e também de Donbás, no leste do país, dominada pelas tropas russas no início do conflito. Zelensky descartou diálogos e afirmou que a guerra só acabará quando Kiev sair vitoriosa e não quando os bombardeios russos acabarem. Os ucranianos receberam felicitações do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, principal aliado da Rússia, que afirmou que as divergências não vão poder destruir a base das relações de boa vizinhança entre os povos dos dois países. Aliados ocidentais da Ucrânia acusaram Moscou de planejar uma intensificação iminente dos bombardeios no país e endureceram o tom em relação às tentativas russas de anexação do território do país vizinho. A data é celebrada na Ucrânia sob intensas medidas de segurança. E ainda sobre o conflito no leste europeu, hoje os Estados Unidos deverão anunciar uma nova ajuda militar para a Ucrânia e de pelo menos 3 bilhões de dólares. O anúncio da Casa Branca é esperado para esta quarta, mesmo dia em que a Ucrânia comemora sua independência e que marca os 6 meses do começo da ofensiva russa na ex-República Soviética. O dinheiro chegará por meio da Iniciativa de Assistência em Segurança para a Ucrânia do Pentágono. A quantia pode ser usada para cobrir custos imediatos da guerra, incluindo a compra de suprimentos e armas. Trata-se de um fundo separado do financiamento da autoridade presidencial, sob o qual o presidente Joe Biden pôde ordenar transferências imediatas de armas e munição às forças ucranianas, desde as reservas militares americanas atuais. O Departamento de Defesa americano anunciou na última sexta-feira um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, avaliado em 775 milhões de dólares, que inclui vários tipos de mísseis, artilharia e sistemas de limpeza de minas. E o presidente dos Estados Unidos ordenou ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria. Foram atingidos 9 bunkers em um complexo que era utilizado para armazenar munições e veículos, mas não houve feridos. A determinação acontece uma semana após vários foguetes atingirem os arredores de uma base militar que abriga tropas dos Estados Unidos no nordeste do país. Em comunicado, Joe Biden afirmou que a operação visa proteger e defender seu pessoal e os Estados Unidos mantêm aproximadamente 900 soldados na Síria. Tá, então, mais essa notícia dos Estados Unidos. E a gente continua falando dos norte-americanos, só que de saúde. Autoridades de saúde dos Estados Unidos estão investigando relatos de uma doença que ainda não foi identificada e que está provocando a morte de cães no norte de Michigan. Um relatório apontou que pelo menos 30 cães morreram com a doença poucos dias após apresentarem sintomas como perda de apetite, vômito e diarreia. De acordo com o Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Michigan, a doença ainda não foi identificada, mas se assemelha à parvovirose canina, um vírus com alta taxa de mortalidade. Apesar de apresentarem todos os sintomas, os testes feitos nos animais deram negativo para a doença. Segundo a Associação de Veterinária do país, a doença é transmitida por contato de cão para cão e contato com fezes e ambientes contaminados.
Por isso, as autoridades alertam para que os tutores mantenham as vacinas de seus animais em dia. E a gente vem para o Brasil para falar de eleições. O número de mesários voluntários das eleições quase dobrou neste ano. Os que vão atuar como voluntários representam quase a metade de todos os trabalhadores nas eleições de outubro. Vamos ver nessa reportagem. O Tribunal Superior Eleitoral informou que houve um aumento de 93% no número de mesários voluntários que vão participar das eleições deste ano, em relação ao pleito de 2018. Nas últimas eleições gerais, eram 430 mil voluntários. Neste ano, são 830 mil voluntários. O número representa 48% do total de mesários, que é de 1.700.000. Em comparação com as eleições municipais de 2020, houve um crescimento de 23% no número de inscrições. Todo eleitor com 18 anos ou mais pode se candidatar a ser mesário voluntário. A possibilidade é vetada a candidatos e seus familiares até segundo grau. Também não podem trabalhar nas sessões eleitorais integrantes de partidos políticos, agentes ou autoridades policiais e funcionários que exercem cargo de confiança no Poder Executivo. Os convocados para atuar como mesários têm prazo de até 5 dias para fazer a contestação. A dispensa do trabalho ocorre em casos específicos, após avaliação do juiz eleitoral. Como contrapartida à atuação no dia da eleição, os mesários têm direito a 2 dias de folga no trabalho. Todos também vão receber auxílio alimentação na data do pleito e têm preferência em caso de desempate em concursos públicos, quando há essa previsão no edital. E olha só, o coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto e recebido pelo presidente Jair Bolsonaro com honras de Estado. Depois, a relíquia voltou ao Itamaraty, onde ficará exposta para a população. Veja. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da cerimônia de chegada do coração de Dom Pedro I em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Custodiada pelo chefe da polícia da cidade portuguesa do Porto, Antônio Leitão da Silva, a relíquia de 187 anos subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele. A urna dourada de 9 quilos contém o coração embalsamado do imperador. Unidos pela história, ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal, viva o Brasil. Pedro I declarou o Brasil independente em 1822 e estabeleceu um império constitucional no país, mas abdicou 9 anos depois, voltando a Portugal, onde foi vitorioso contra as tentativas de devolver o país europeu a uma monarquia absolutista. Após sua morte, sua figura foi celebrada nos 2 países como um defensor das causas liberais. Pela primeira vez fora de terras lusitanas, o órgão embalsamado foi recebido no Brasil com honras de visita de Estado, desde que chegou na segunda-feira. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!